Doutora Thaís, muito bem-vinda. Bom, boa tarde a todas e a todos. É um prazer bastante grande para mim estar aqui. Queria começar agradecendo, então, aos professores, ao professor Marcovitch, que não se encontra aqui, ao professor Pedro, ao professor Carlos, pelo convite para que o Acnur esteja aqui. O Acnur é uma instituição que que sempre reconheceu a importância do âmbito acadêmico para discussões referentes a refúgio. Aqui no Brasil, inclusive, há uma cátedra que é patrocinada pelo Acnur, que é a Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Essa cátedra é uma cátedra que se propõe a discutir e tratar de temas referentes a refúgio no Brasil. Então, para a gente é um prazer muito grande estar aqui. Vou falar que o meu prazer é um pouquinho maior, a honra que eu tenho de estar aqui hoje, vinculada ao que o professor Pedro falou sobre a informação pitoresca que eu tenho para dar. Mas vamos começar, então, falando sobre práticas, né? O tema da disciplina é o tema da prática e dos temas de relações internacionais. Então, eu vou começar falando a respeito de práticas. E, como o professor me apresentou já, eu sou uma pessoa formada em Relações Internacionais e eu fiz a minha graduação na Unesp. Saída diretamente da Bahia para a Alta Mogiana Paulista, fui parar na Unesp Franca e, lá na Unesp Franca, fiz o meu TCC já em tema de refúgio. Então, o meu flerte com o tema do refúgio se iniciou lá nos idos de 2007. Então, lá na Unesp havia uma professora que tinha um grupo de migrações, de estudos e pesquisa em migrações internacionais, e esse grupo foi responsável por fazer um evento que era um evento sobre imigração internacional. E isso aconteceu no meu terceiro ano de faculdade, foi então aí que eu tive o primeiro contato com o tema do refúgio. E, a partir de então, eu decidi estudar o tema do refúgio, e isso acabou virando esse TCC que eu tenho ali, que foi sobre a relação entre refúgio e afirmação histórica de direitos humanos. Posteriormente, final da graduação, e aí é que vem o prazer de estar aqui, eu fui da primeira turma de pós-graduação do Instituto de Relações Internacionais da USP. Não era uma sala grande assim, também fiz essa disciplina. Na época era uma coisa mais modesta, era lá no outro prédio. E então vim fazer o mestrado aqui e também fiz o mestrado em Relações Internacionais e também estudando o tema de refúgio. Aí você pensa, nossa, que pessoa persistente, né? Persistiu nas relações internacionais, persistiu no tema do refúgio. Não acaba por aí. A pessoa fez doutorado na UNB, também em relações internacionais, e também escreveu uma tese de refúgio. Então, a tese foi defendida no ano passado, em março do ano passado, lá na UNB, também discutindo o refúgio, então já uma perspectiva saindo um pouco dos direitos humanos e me aproximando mais sobre as discussões de política internacional vinculadas à soberania estatal. Esse, então, foi o meu caminho de acadêmico por São Paulo e por Brasília. Em seguida, falando um pouco sobre a questão do refúgio, eu comecei com o refúgio em termos profissionais numa consultoria. O Acnur, em 2015, abriu um processo seletivo para consultores. Então, é uma consultoria patrocinada pelo Acnur para que pessoas consultoras desempenhassem atividades de fortalecimento de capacidades junto ao CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados. Então, nessa categoria, você não é um funcionário da ONU, você não é um funcionário do Acnur, você é uma pessoa contratada pelo Acnur para prestar essas atividades.
Então, em 2015, em julho de 2015, eu comecei nessa atividade. Isso durou até março de 2017. Então, cerca de 1 ano e 8 meses. Durante esse período, além de treinar as pessoas que são funcionárias do governo brasileiro para desenvolver as atividades vinculadas à elegibilidade, ou seja, à determinação da condição de refugiado no Brasil, a gente também desempenhava essas mesmas atividades. Então, fazer entrevista com pessoas solicitantes de refúgio, fazer pareceres a respeito do enquadramento ou não da situação daquela pessoa nos critérios da inclusão da Lei 9474, que é a Lei de Refúgio no Brasil. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão de funcionamento do CONARE. Em seguida, no fim dessa consultoria, houve um convite para que eu assumisse a coordenação geral do Comitê Nacional para Refugiados. Então, isso aconteceu no ano passado. Durante quase o período do ano passado inteiro, eu estive à frente da coordenação geral do CONARE, até quando eu saí para ir para o Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Então, eu estou alocada no escritório aqui de São Paulo, do Acnur. O Acnur tem um escritório em Brasília, tem um escritório aqui em São Paulo, um escritório em Manaus e um escritório em Boa Vista. Então, eu estou alocada nesse escritório aqui desde o início do ano, desde fevereiro. Bom, essa é a minha trajetória acadêmico-profissional. Então, passando um pouco para questões de tema, que é a outra vertente da disciplina, eu vou falar um pouco sobre o tema do refúgio hoje, né? Aqui no Brasil, as questões vinculadas a refúgio são questões que têm crescentemente tido uma atenção da população de forma geral. Eu me lembro, quando eu comecei a estudar refúgio, lá nos idos de 2000 e qualquer coisa, que a gente não revela especificamente quando foi, a gente mantém a cara de menina e faz de conta que a gente acabou de sair da faculdade. Havia muito pouca produção acadêmica sobre refúgio. Então, 2006, 2007, você já tinha uma produção maior, né? Mas havia ali, então, um conjunto de pessoas que a gente sabia que no Brasil escrevia sobre refúgio, mas a produção era ainda bastante pequena. Nos últimos anos, sobretudo depois de 2013 para cá, houve um interesse maior e tem sido publicado bastante coisa sobre refúgio no Brasil, que é incrível, né? Isso dá para a gente a possibilidade de maior número de referências, traz a perspectiva brasileira para o tema. Então, isso é bastante importante, é um desenvolvimento relevante que aconteceu nos últimos anos. O tema do refúgio, no entanto, embora seja algo mais novo para nós brasileiros, é um tema que já está posto no âmbito internacional há bastante tempo. A gente tem hoje a referência para refúgio no mundo é uma convenção, da qual vou falar um pouco mais adiante, que é a Convenção de 1951. Mas essa Convenção de 1951, relativa ao Estatuto do Refugiado, ela é uma convenção que já teve os seus antecedentes no âmbito internacional. A gente sabe que o movimento de pessoas de forma forçada no âmbito internacional é uma coisa bastante antiga. O professor Fischer de Andrade, ele chega a dizer que a gente conhece, se for traçar historicamente, o livro dele é um livro referência em relações internacionais, sobre direito internacional dos refugiados, vai falar que a gente encontra, inclusive, referência a isso na Bíblia, né? Adão e Eva foram figuras que teriam sido forçadas a saírem do seu local de origem por algo que não era sua própria decisão. Então, isso é um tema recorrente no âmbito internacional. No âmbito da concertação internacional para dar uma resposta para os movimentos forçados, isso se inicia no âmbito da Liga das Nações. Então, em 1921, é criado o primeiro Alto Comissariado. Foi o Alto Comissariado para Refugiados Russos.
ele visava a proteção de um grupo específico de nacionais, muito distinto do que acontece hoje. Mas a gente pode encontrar ali já os antecedentes do que viria a ser posteriormente à Convenção de 51. Então, ainda no âmbito da Liga das Nações, esse alto comissariado ele teve suas funções expandidas para abarcar outras nacionalidades, então pessoas armênias, pessoas assírias, e quando a Liga das Nações chega ao final, você ainda tem alguns outros desenvolvimentos institucionais que acabam sendo retomados quando há a criação da ONU. Então, como eu falei para vocês, hoje o documento de referência para a questão do refúgio é a Convenção de 1951 relativa ao Estatuto do Refugiado. Essa é uma convenção que atualmente 147 países aderiram a ela ou ao seu protocolo. A Convenção de 51, então, ela foi criada no momento logo após a Segunda Guerra Mundial e foi altamente influenciada pelo que havia acontecido naquele momento. Então, a Convenção de 51 ela vai estabelecer que são pessoas refugiadas, pessoas que saíram do seu país de origem por fundado temor de perseguição, por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pertencimento a grupo social. Ou pessoas que, não tendo nacionalidade, saíram dos seus países de residência habitual por causa dos mesmos temores e, por causa do fundado temor de perseguição, não quer ou não pode voltar ao seu país, ou de nacionalidade ou de residência habitual. Então, é importante aí, são importantes duas coisas. Primeiro, observar que o estudo do refúgio ele foi delineado para proteger grupos específicos de pessoas, que são aquelas que se encontram fora do seu país de origem. Então, o primeiro elemento da definição de refugiado é a extraterritorialidade. A pessoa não pode estar no seu país de origem, seja ele de residência habitual ou de nacionalidade. Então, o primeiro elemento, extraterritorialidade. A pessoa tem que ter fundado temor, ou seja, não basta ter um temor, esse temor tem que ser fundado. Precisa haver condições objetivas no país de origem que fundamentem aquele temor que a pessoa tem. Esse temor tem que ser de perseguição, ou seja, tem que haver um elemento de grave violação de direito fundamental e tem que haver um elemento de sistematicidade para que a gente identifique que há uma perseguição. Esse fundado temor de perseguição da pessoa que se encontra fora do seu país de origem tem que estar vinculado a um dos 5 motivos: raça, religião, nacionalidade, opinião política ou grupo social. E, por fim, tem que haver um elemento de falha de proteção estatal, que é exatamente que a pessoa não pode ou não quer, devido a esse fundado temor, voltar ao seu país de origem. Isso porque a gente tem que identificar que aquele país é incapaz ou está indisposto a fornecer proteção àquela pessoa. Então, esses 5 elementos são os 5 elementos que caracterizam uma pessoa como refugiada. E é importante notar que o reconhecimento da condição de refugiado é um ato declaratório pelos Estados, ou seja, a pessoa é refugiada quando agrega essas características. E não é a decisão do Estado de reconhecê-la como refugiada que a torna refugiada. Não é uma decisão constitutiva, é um ato declaratório do Estado. O que é que acontece? Se vocês observarem a Convenção de 51, da forma como ela foi escrita, ela falava assim, que refugiada era a pessoa que, em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro. Essa era a redação original da Convenção de 51. Ou seja, como eu tinha falado, era um documento que foi forjado com base no que havia acontecido na Segunda Guerra Mundial.
O que acontece é que os motivos que levaram ao deslocamento forçado de pessoas não se encerraram com o fim da guerra. Então, você tem, por exemplo, no fim dos anos 50, o início de diversas guerras de independência pelo mundo que levaram ao fluxo de refugiados. E aí você tinha uma definição de refúgio que tinha uma limitação temporal. A pessoa precisava ter saído por causa de eventos que tinham acontecido antes de 1º de janeiro de 1950, e havia também uma limitação geográfica, porque na Convenção de 51 falava que um dos termos era que esses eventos acontecidos antes de 1º de janeiro de 1950 podiam ser interpretados pelo país na hora de assinar a Convenção como eventos que aconteceram na Europa unicamente, ou na Europa e alhures, que são termos da Convenção, ou seja, na Europa e em outros lugares. E os países, ao assinar a Convenção, podiam optar por uma dessas duas interpretações. Como eu disse, os eventos que levavam pessoas a saírem de modo forçado de seus países de origem continuaram, foi elaborado um protocolo relativo à Convenção de 51, que é o Protocolo de 1967. O Protocolo de 1967 retirou as duas limitações, a limitação temporal e a limitação geográfica. Então, o que acontece é que a Convenção de 51 passou a vigorar com a exclusão desses termos dos acontecimentos de 1º de janeiro de 1951. E, a partir da adoção do protocolo, todo país que veio a assinar a convenção posteriormente já não podia mais fazer uma escolha entre reconhecer ou não pessoas que saíram de modo forçado de outros países que não a Europa, ou de outros países que não os da Europa. Então, a partir do protocolo de 67, a Convenção de 51 ela se torna um instrumento com âmbito estendido. Não sei se a gente pode falar para todos os países no mundo, mas no âmbito internacional de uma forma geral. O que a gente tem a partir da Convenção de 51, então? Com base naquela definição que eu mostrei para vocês, têm hoje alguns princípios que são princípios basilares do refúgio. Então, ali temos o direito de buscar e receber asilo. Esse é um princípio que já tinha sido colocado, enunciado na Declaração de 1948, no seu artigo 14, sim, que fala que toda pessoa que sofre perseguição em seu país de origem tem direito a buscar e gozar de refúgio, de asilo, em outros países. Um princípio que é o princípio básico de refúgio. A gente não fala em refúgio sem falar do non-refoulement, que é o princípio da não devolução ou do não retorno, que é uma pessoa que foi reconhecida como refugiada, ela não pode ser devolvida para o país ou para as fronteiras do país responsável pela perseguição. E isso acontece de uma forma indireta também. Por exemplo, se o país qualquer, e isso acontece bastante em continentes como o europeu, em que há uma ideia de primeiro país de asilo. País tal recebe uma pessoa que solicita refúgio. Ela não pode retornar a pessoa para o país de origem, primeiro, antes de avaliar o seu pedido e avaliar se aquela pessoa é ou não é refugiada. Mas, se ela retornar essa pessoa para um outro país, por exemplo, pelo qual a pessoa passou, ela tem que garantir que aquele primeiro país não vai devolver aquela pessoa sem fazer essa avaliação de se a pessoa é ou não é refugiada. Então, não é simplesmente não estou devolvendo para o país de origem. Precisa também ter a garantia de que aquele país para o qual a pessoa está sendo retornada não vai fazer isso sem avaliar se a pessoa é ou não é, de fato, refugiada. Acesso ao procedimento de refúgio. Esse é um outro princípio importante do direito internacional de refugiados, que se baseia exatamente no fato de que
refugiado, o reconhecimento da condição de refugiado é um ato declaratório. Então, a pessoa solicita o refúgio. Uma vez que a pessoa solicite, primeiro, a pessoa sempre tem que ter o direito de acessar o procedimento de refúgio. Isso é um princípio basilar do direito internacional do refugiado, que anda de mãos dadas com esse outro procedimento que está aqui, ou com esse outro princípio que está aqui, que é o princípio do devido processo legal nos procedimentos de elegibilidade. Então, a pessoa tem que, primeiro, ter garantido o acesso ao procedimento e, uma vez que ela solicite refúgio, que o seu pedido seja analisado adequadamente. Um outro princípio muito importante é o princípio da não penalização pelo ingresso ou pela presença irregular. Isso é um princípio que está escrito na Convenção de 51. A nossa lei de refúgio, que eu vou falar um pouco mais a respeito dela mais tarde, também traz expressamente esse princípio, que é um princípio que se baseia no fato de que, quando a pessoa sai de modo forçado de seu país de origem, frequentemente ela tem que fazer uso de instrumentos não regulares de viagem, de deslocamento. Então, a pessoa pode utilizar-se de contrabando de pessoas, ou a pessoa ingressar de forma irregular no país que vai se tornar o país de acolhida, ou a pessoa pode ingressar regularmente e permanecer irregularmente após aquele primeiro período antes de solicitar o refúgio. O que a Convenção vai dizer é que, uma vez que essa pessoa seja entendida como uma pessoa refugiada, ela não deve ser penalizada por esse ingresso ou por essa presença irregular no território. O outro princípio é o princípio da permanência no território. Então, uma vez reconhecido como refugiado, o indivíduo tem o direito de permanecer naquele território, de novo, relacionado à questão do non-refoulement, de permanecer naquele território sem que haja o risco dela ser devolvida para o seu país de origem. E, por fim, o princípio da não discriminação, que faz todo sentido, uma vez que, se a pessoa é refugiada porque sofria perseguição por causa de 5 motivos: raça, religião, nacionalidade, opinião política e grupo social, o fundamento para o reconhecimento da condição de refugiado é uma discriminação que se materializou em forma de perseguição. Então, faz parte do reconhecimento da condição de refugiado você garantir àquela pessoa que ela não seja mais discriminada, como foi, de forma que a tornou uma pessoa refugiada. Então, esses são os princípios basilares do refúgio. Em termos de deslocamento forçado no mundo. Então, para o Acnur, existem 3 elementos, 3 circunstâncias que levam a esse, que faz com que as pessoas que foram deslocadas por esse motivo estejam sob o mandato do Acnur, que são perseguição, o conflito ou a violação de direitos. Pensando nisso, em junho, o Acnur, todo mês de junho, porque nós temos dia 20 de junho, Dia Mundial do Refugiado, a gente lança o relatório internacional sobre tendências globais do ano anterior. Então, em junho, foi lançado o relatório referente a 2017. No final de 2017, então, eram esses os números que nós tínhamos. 25 milhões de pessoas refugiadas, 40 milhões de pessoas deslocadas internamente em seus países de origem e 3,1 milhões de pessoas solicitantes de refúgio. Isso vai totalizar 68,5 milhões de pessoas no fim de 2017 que estavam deslocadas de modo forçado no mundo. E esse número é muito importante, porque é o maior número de pessoas deslocadas de modo forçado desde a Segunda Guerra Mundial. Quando a gente olha para esses números, pessoas refugiadas, pessoas deslocadas internamente e pessoas solicitantes de refúgio, a gente já começa a desconstruir alguns mitos referentes ao deslocamento forçado de pessoas. O primeiro está ali.
maior número de pessoas deslocadas é de pessoas deslocadas internamente. O que são essas pessoas? Pessoas que saíram do seu local de origem, de moradia, mas não saíram, não ultrapassaram uma fronteira internacional do seu país. Então, elas se locomoveram no âmbito do seu país por perseguição, por conflito ou por violação de direitos, mas permaneceram no território do seu país. Por que que isso já começa a minar alguns dos mitos referentes a refugiados no mundo? Por quê? Quando a gente fala de refúgio, sobretudo nos últimos 5 anos, se tem falado muito na inundação, na crise de pessoas refugiadas, enquanto as pessoas têm sobrecarregado os países europeus com a sua chegada, e o que a gente percebe é que dos 68 milhões de pessoas deslocadas, 40 estão dentro do próprio território do país. Esse é um primeiro. Então, 40 milhões dentro do território, primeiro mito. Segundo mito, referente a pessoas refugiadas. 85% das pessoas refugiadas hoje se encontram dentro de países chamados países em desenvolvimento. Ou seja, mas um mito desfeito de que as pessoas refugiadas encontram-se nos países do norte global. Outro dado importante é que 1/3 dessas pessoas refugiadas, e aí eu faço um adendo, que desses 25 milhões de pessoas refugiadas, cerca de 11 milhões são pessoas palestinas que se encontram no Oriente Médio, né? Então, são pessoas que não estão sob os cuidados do Acnur, estão sob os cuidados da UNRWA, que é uma outra agência das Nações Unidas, especificamente para refugiados palestinos no Oriente Médio. Então, desses 25, se a gente tira aí mais ou menos 10, são mais ou menos 12, se eu não me engano, você já tem um número de 14. Desses 14, 1/3 estão nos países menos desenvolvidos. Ou seja, dos 14, 6,7 milhões de pessoas estão em países dos considerados menos desenvolvidos no mundo. Outro mito importante que é necessário ser quebrado. 58% das pessoas refugiadas estão em áreas urbanas. É muito frequente o imaginário sobre pessoas refugiadas em campos de refugiados. E isso não se adequa. Embora existam alguns países que ainda trabalham com campos de pessoas refugiadas, a maior parte das pessoas refugiadas hoje já se encontram em áreas urbanas. É completamente o caso brasileiro. E 52% das pessoas refugiadas são crianças. Então, esse é um outro dado bastante importante. Uma outra informação importante: 68% desses 25 milhões de pessoas refugiadas estão em 5 países apenas. Então, de todo o contingente de pessoas refugiadas, 68% estão só em 5 países: Síria, Afeganistão, Sudão do Sul, Mianmar e Somália. No caso, por exemplo, da Somália e do Afeganistão, está errado, gente, desculpa. Esse aí é o número das pessoas. São 2 informações diferentes. Esses 5 países são os países de maior origem de pessoas refugiadas. Esse dado está errado. Era para ter colocado os números dos países que mais acolhem pessoas refugiadas, mas eu posso buscar eles para vocês daqui a pouco. Então, ignora tudo que eu falei. Esses são aí os 5 países com maior número de pessoas refugiadas por país de origem. Então, vocês têm 6,3 milhões, dos 25 milhões são pessoas da Síria, 2,6 milhões do Afeganistão, 2,4 milhões do Sudão do Sul. Lembrando que o Sudão do Sul foi o último país a ser incorporado nas Nações Unidas em 2011 e já se configura como o maior país de origem de pessoas refugiadas. O Mianmar está completamente ligado à questão dos refugiados Rohingya, que é algo que explodiu no ano passado. Então, se a gente for observar, nos anos anteriores, Mianmar não estava na lista dos top 5,
E entre agosto e dezembro do ano passado, você tem um fluxo de cerca de 600 mil pessoas, entre agosto e dezembro, saindo do Mianmar e cruzando para Bangladesh. Então, hoje, Bangladesh tem o maior campo de refugiado do mundo por causa do fluxo de pessoas Rohingya. No caso do Afeganistão e da Somália, vocês têm o que a gente chama de situação prolongada de refúgio, que são países que, historicamente, se você observar os últimos 10 anos, o Afeganistão sempre constou numa lista de top 10 países de origem de maior número de refugiados, assim como a Somália. Então, a Síria começa com o conflito na Síria, em 2011. A Síria não constava, além de não constar entre os países com maior número de refugiados fora do seu território, a Síria era um país receptor de pessoas refugiadas. Tinha um grande número de pessoas palestinas e de pessoas iraquianas que viviam na Síria. Então, inclusive, a Síria, com a guerra, você tem um campo que se chama Yarmouk, que era um campo de palestinos na Síria, que acabou sendo destruído. E hoje, no Brasil, por exemplo, a gente tem uma grande quantidade de pessoas palestinas que saíram do conflito na Síria e vieram buscar refúgio aqui no Brasil. Refúgio na região. Então, eu falei da Convenção de 51, do Protocolo de 67, mas um documento super importante aqui para o âmbito latino-americano é a Declaração de Cartagena de 1984. Por que a Declaração de Cartagena é importante? Porque ela vai trazer para o nosso âmbito algo que já tinha acontecido na África, que é uma expansão, uma ampliação do conceito de refugiado. Então, a Declaração de Cartagena, como uma declaração, um instrumento não vinculante, ela vai dizer que devem ser consideradas refugiadas, além daquelas pessoas que são abarcadas pela Convenção de 51, as pessoas que saíram de seus países porque sua vida, segurança ou liberdade estavam ameaçadas por violência generalizada, agressão estrangeira, conflitos internos, violação massiva de direitos humanos ou outras circunstâncias que perturbaram gravemente a ordem pública. Então, isso faz a América Latina e a África são os dois instrumentos regionais que ampliaram o conceito de refugiado. Embora não seja vinculante, diversos países na América Latina incorporaram as diretrizes da Declaração de Cartagena em seus instrumentos, nos seus instrumentos nacionais, inclusive o Brasil, como eu vou mostrar para vocês agora. Então, em 1997, o Brasil adotou a Lei 9474, que é uma lei considerada uma lei extremamente avançada em relação à proteção de pessoas refugiadas. A Lei 9474 traz como definição de refugiado, então, pessoa que sofre perseguição por causa de um dos 5 motivos e está fora do seu país de nacionalidade, pessoa que sofre perseguição por causa de um dos 5 motivos e não tendo nacionalidade, está fora do seu país de residência habitual, e aí a gente está falando de pessoas apátridas, e eu vou retomar a questão dos palestinos na Síria. Pessoas palestinas, nascidas de pais palestinos, que eram refugiadas na Síria, elas não têm a nacionalidade da Síria. Elas são pessoas de origem palestina, que não têm nacionalidade síria e tampouco podem retornar à Palestina, ou seja, são apátridas. E a Convenção de 51 e a Lei 9474 traz isso, incorpora isso também, que é a possibilidade de que pessoas apátridas também sejam reconhecidas como refugiadas. Destacando aí que são 2 institutos diferentes. Uma pessoa pode ser apátrida e refugiada ao mesmo tempo. O inciso 1º e o inciso 2º da Lei 9474, então, traz a definição clássica de refugiado que está escrito na Convenção de 1951. Só que nós temos também o inciso 3º da Lei 9474, que diz que também é refugiada a pessoa que saiu do país dela devido à grave e generalizada violação de direitos humanos. E por esse motivo é que eu falei para vocês que a Lei 9474 incorporou as diretrizes da Declaração de Cartagena
ampliando o escopo da definição de pessoa refugiada. Além de definir quem é refugiado, a Lei 9474 instituiu o CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados. O CONARE, ele é um órgão que é um órgão colegiado, formado de representantes de diversos ministérios, ou seja, Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, Trabalho e Emprego, Saúde e Educação e Polícia Federal, além da sociedade civil, que também tem representação no CONARE, e o Acnur, que tem direito à voz, mas não tem direito a voto. Então, são 7 representantes no CONARE, mas o Acnur, e esse órgão é o órgão que decide todos os pedidos de refúgio aqui no Brasil. É um órgão, então, que é tripartite, você tem governo representado, tem sociedade civil representada e tem também organismo internacional representado. E é o órgão deliberativo. Então, como que funciona? Você tem uma coordenação geral do CONARE, que é o órgão administrativo que presta suporte para o CONARE. Essa coordenação geral, ela está dentro do Ministério da Justiça. Fica dentro do Departamento de Migrações, que está dentro da Secretaria Nacional de Justiça. E o comitê, que é um órgão colegiado. Sempre que a pessoa pede refúgio no Brasil, aqui no Brasil, o pedido de refúgio ele é iniciado na Polícia Federal. Então, a pessoa vai até a Polícia Federal, solicita refúgio por meio do preenchimento de um formulário. A pessoa não precisa estar regular no Brasil, como eu falei para vocês anteriormente. A pessoa não precisa ter documentos, também pensando que a pessoa pode estar numa situação que ela saiu do país de origem dela, fugida, sem tempo para pegar os seus documentos. Então, não é um pré-requisito que a pessoa tenha documentos do país de origem. Ela vai até a Polícia Federal, solicita refúgio. A Polícia Federal envia esse processo para o Ministério da Justiça e a coordenação geral do CONARE vai ser responsável por instruir esse processo de refúgio, ou seja, chamar a pessoa para entrevista, realizar a entrevista com a pessoa, redigir um parecer técnico sobre o enquadramento ou não dessa pessoa e enviar esse parecer para o CONARE. O CONARE é a instância deliberativa que vai decidir de acordo com o trâmite processual que foi feito se aquela pessoa é ou não é refugiada. Se ela for reconhecida como refugiada, ela tem direito à cédula de identidade para a pessoa refugiada, que recentemente passou a se chamar Registro Nacional Migratório, anteriormente era o Registro Nacional de Estrangeiro. Aí eu já puxo o gancho para falar da Lei 13.445, que é uma lei que foi aprovada no ano passado, entrou em vigência, foi aprovada em maio, entrou em vigência em novembro, que é a nova Lei de Migração. A Lei de Migração, como a gente tem uma lei especial sobre o tema de refúgio, ela não é uma lei que versa sobre refúgio, mas ela traz alguns componentes, como, por exemplo, o Registro Nacional Migratório, e alguns outros direitos que estão elencados lá, e também traz a figura anteriormente, a pessoa refugiada no Brasil tinha uma autorização de residência inicial pelo período de 4 anos. Com a entrada em vigência da nova lei, a pessoa tem uma autorização de residência por tempo indeterminado. Tem uma carteirinha que tem validade de 9 anos, mas a pessoa refugiada ela tem autorização de residência de forma indeterminada, a menos que haja o que a gente chama de cessação da condição de refugiado, que existem na lei alguns critérios para que a situação haja uma cessação da condição de refugiado daquela pessoa. O que é bastante importante também da Lei 13.445 é que o Brasil foi o segundo país na América Latina a estabelecer um procedimento específico para a determinação da condição de apátrida, que isso não havia anteriormente, e com a lei nova isso foi previsto e já está em desenvolvimento. Esse ano a gente já teve algumas pessoas que foram reconhecidas como apátridas no Brasil e que, segundo a lei,
tem direito à naturalização facilitada. Isso tem a ver com o fato de que o Brasil é signatário tanto da Convenção para a Prevenção da Apatridia como para a Erradicação da Apatridia, e as pessoas apátridas no Brasil, geralmente o prazo mínimo, tirando pessoas que têm filho no Brasil, para a naturalização é de 4 anos, no caso de pessoas apátridas isso cai para 2. Números de refúgio no Brasil. Então, a gente percebe que nosso cenário de reconhecimento ao longo, desde 97 para cá, quando foi instituído o procedimento, a gente teve, historicamente, 10 mil pessoas reconhecidas como refugiadas no Brasil. Tendo em vista os 24 milhões de que eu falei anteriormente, é um número muito pequeno. Mas, se a gente observar o número de solicitações de refúgio ao longo desses últimos 7 anos, a gente percebe também no Brasil essa tendência de crescimento. Então, em 2010, houve 966 solicitações de refúgio. No ano passado, houve mais de 33 mil solicitações de refúgio. É óbvio que aqui tem 2 picos ali que a gente pode... Os 3, né? 2013, 14 e 15, você tem um pico grande referente às solicitações de refúgio de pessoas nacionais do Haiti. Essas pessoas, posteriormente, não foram reconhecidas como refugiadas, mas a elas foi dada uma autorização de permanência no Brasil. E, no ano passado, esse número grande diz respeito às solicitações de refúgio de pessoas da Venezuela. Desses 33 mil, mais de 17 foram de nacionais venezuelanos. Isso é um número crescente. Em 2016, já tinha havido 3.376 solicitações de refúgio de venezuelanos. E, se você olhar os números, em 2015 já tem um crescimento, mas de 2014 para trás, os números eram tipo 20 solicitações de refúgio de pessoas venezuelanas. Então, a partir de 2015, começa a crescer. No ano passado, a gente teve um número bastante maior de solicitação de refúgio de pessoas venezuelanas. Então, refúgio no Brasil, a gente pode identificar algumas boas práticas e alguns desafios também. Primeira boa prática, não detenção. Para a gente, isso é meio evidente, mas se a gente olhar no âmbito internacional, não é tão evidente assim. Aqui no Brasil, quando a pessoa solicita refúgio, primeiro, como ela, por lei, não pode ser penalizada por ingresso ou por estadia irregular no Brasil, não é possível a detenção da pessoa por solicitante de refúgio simples e unicamente por sua presença irregular ou por ser solicitante de refúgio. Por que eu falo que isso não é tão evidente assim quando a gente observa o contexto internacional? Existem diversos países nos quais as pessoas, ao solicitarem refúgio, elas vão para centro de detenção imigratória. Aqui no Brasil, isso não acontece. Outra boa prática brasileira é a carteira de trabalho. Aqui no Brasil, no momento que a pessoa solicita refúgio, ela sai da Polícia Federal com o número de solicitação de refúgio, um protocolo de solicitação de refúgio. Com esse protocolo, a pessoa pode ir ao Ministério do Trabalho e ter uma carteira de trabalho emitida. Por que isso é muito importante? Números divulgados do CONARE, no final do ano passado, falavam em 86 mil casos pendentes de refúgio no Brasil. Ou seja, o julgamento, a decisão relativa ao caso o pedido de refúgio, pode levar 2 a 3 anos. Nossa, Thaís, é muito. Sim, é muito. E isso acontece bastante frequentemente em vários países. O que é uma boa prática? Que a partir do momento em que a pessoa solicita o refúgio, ela pode tirar a carteira de trabalho e trabalhar de forma regular no país. Então, ela tem direito ao CPF, tem direito à carteira de trabalho e tem todos os direitos associados à sua condição de trabalhador regular no Brasil. O protocolo de solicitação de refúgio tem validade de 1 ano. A carteira de trabalho tem a validade desse mesmo 1 ano. Uma outra questão específica, que é uma boa prática no Brasil, diz respeito à condição de refugiado. Então, eu falei que a pessoa solicitante tem direito a exercer atividade remunerada de forma regular.
A pessoa sendo reconhecida como refugiada tem alguns outros direitos assegurados, como direito à reunião familiar. Então, a Lei 9474 vai dizer que os efeitos da condição de refugiado são extensíveis a cônjuge, ascendentes, descendentes e outras pessoas do grupo familiar que dependam economicamente da pessoa refugiada. Então, existe no Brasil, além da figura da reunião familiar, uma prática que é de concessão de visto para as pessoas familiares de refugiados no Brasil, para que essas pessoas consigam chegar ao Brasil e, então, solicitar a extensão dos efeitos, porque a extensão dos efeitos ela só acontece quando a pessoa está aqui no Brasil. Isso é bastante importante porque possibilita que a pessoa faça um trânsito seguro para o Brasil, não tendo a necessidade de recorrer a redes de contrabando, por exemplo. E isso é algo muito importante no caso das pessoas haitianas, eu faço um paralelo, a questão do trânsito seguro faz uma diferença enorme se você observar o número de entradas aéreas e terrestres das pessoas haitianas no Brasil, logo em 2013, e depois, quando houve o início da concessão dos vistos lá em Porto Príncipe, porque o que acontecia? As pessoas chegavam, faziam todo o trajeto por via terrestre. Pegavam um avião, descia no Equador e passava pela Bolívia, dependendo do trajeto, passava pela Bolívia, passava pelo Peru, passava pela Bolívia e entrava pelo Acre. E os números, assim, 80%, 90% das pessoas que chegavam do Haiti, solicitantes de refúgio, solicitavam refúgio em Assis ou em Epitáciolândia e eram entradas terrestres. No momento que o Brasil delineia e começa a aplicar a política de concessão de vistos lá em Porto Príncipe, esse número se inverte completamente. As pessoas passam a chegar por via aérea, ou seja, você tira a pessoa da rede de contrabando. Então, esse é um caso muito bem sucedido de garantia de direito a essas pessoas e que, no caso do refúgio, garantir a pessoas familiares que possam vir ao Brasil já com visto lá do país de origem também é uma garantia de direitos para essa pessoa. Outra questão é que, além da reunião familiar, essas pessoas aqui no Brasil têm, na Lei 9474, tem um artigo que fala que as pessoas, a condição de refugiado, a condição atípica de refugiado deve ser considerado no momento da apresentação, da necessidade de apresentação de documentos do país de origem. Isso é algo que vem sido... É uma prática brasileira que os documentos de país de origem eles sejam flexibilizados no que diz respeito a pessoas refugiadas e, no caso de ingresso em universidades, houve 2 avanços muito positivos que foram a adoção em São Paulo e no Rio de Janeiro de leis estaduais que isentam as pessoas refugiadas de taxa para validação de diplomas. Então, além de já haver uma portaria do MEC que diz que em caso de pessoa refugiada, deve-se haver uma flexibilização dos documentos do país de origem. Aqui, no Rio de Janeiro, também a previsão dessa isenção de taxas. Por outro lado, nós temos alguns desafios também. Um deles é a aceitação de documentos. É muito comum que as pessoas, não conhecendo os documentos de pessoa... Primeiro, assim, tem um panorama histórico. Anteriormente, no registro, então, que era o Registro Nacional de Estrangeiro, constava refugiado como status da pessoa. Houve uma mobilização muito grande da sociedade civil que logrou que isso fosse alterado. Então, no último RNE já constava residente ao invés de refugiado, porque era muito comum que, pelo desconhecimento da população de uma forma geral, se vinculasse pessoa refugiada a uma pessoa foragida, por exemplo. Então, esse foi um avanço bastante grande. Agora, com o Registro Nacional Migratório e a nova lei de imigração, todo mundo vai ser residente, então tem a residência e atrás tem escrito qual o amparo normativo, mas ainda ficam alguns desafios que a gente acredita também que agora, no início do mês, foi... O decreto de regulamentação da lei de imigração previu um documento provisório de registro nacional migratório para pessoas solicitantes de refúgio. Isso porque
O protocolo de solicitação de refúgio é uma folha, assim, de papel A4, tem um QR Code, tem verificação eletrônica no site da Polícia Federal, mas era um documento em uma folha de papel. Agora, o decreto previu, e isso foi regulamentado por uma portaria interministerial que saiu no final de agosto, que vai prover para as pessoas um documento, que é uma carteirinha mesmo, de um documento provisório de registro nacional migratório. Então, existe uma perspectiva de que a questão da aceitação de documentos fique algo que cada vez mais seja um desafio cada vez menor referente a pessoas refugiadas. Outra questão é a revalidação de diplomas. Aqui no Brasil, de forma geral, é muito difícil a questão da revalidação de diplomas para pessoas que fizeram em outros países, e para a pessoa refugiada não é diferente. Então, a gente ainda tem alguns desafios referentes a isso. Aqui em São Paulo, a gente tem uma parceria com uma ONG que se chama Compassiva, que tem trabalhado especificamente para a revalidação de diplomas de pessoas refugiadas. Como eu falei, a adoção aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro da isenção de taxas é algo muito importante, porque como são pessoas que frequentemente chegam destituídas de recursos financeiros, a revalidação de diploma se torna algo muito difícil de ser feito, tendo em vista as taxas, não só das universidades para a revalidação em si, mas também tradução juramentada e tal. Então, essa isenção foi um avanço bastante grande. E a questão da integração local. O Acnur, a integração local é uma solução duradoura para a pessoa refugiada. Então, a pessoa saiu do país dela, entra num outro país, é reconhecida como refugiada e ela precisa se integrar naquele país. Existem diversos desafios para essa integração. Primeiro desafio é a dificuldade linguística, a barreira linguística. As pessoas precisam, primeiro, aprender o idioma. Em alguns casos, é mais fácil. Então, se a pessoa é uma pessoa cujo idioma nativo é espanhol, fica um pouco mais fácil. Quando a pessoa tem como idioma nativo pasto, lingala, árabe, as coisas ficam um pouco mais complexas. Tem havido várias iniciativas boas em relação a isso. Então, você tem alguns cursos de português. No Brasil, algumas universidades estão fornecendo curso de português, algumas instituições da sociedade civil, para que esse primeiro desafio seja superado. Também tem as questões de empregabilidade, que passam pela validação de diplomas, ou, quando não é validação de diploma, pela certificação de competência. Então, a pessoa não necessariamente tem um diploma de ensino superior, mas ela tinha um ofício no país de origem dela. E isso é um outro desafio que precisa ser superado em relação a essas pessoas. Outro desafio que, nesse momento, é bastante discutido é a questão da dispersão pelo território. A gente tem uma situação de pessoas nacionais da Venezuela que chegam por Roraima e que têm se concentrado naquele estado. Tem havido diversos esforços para fazer a realocação dessas pessoas, mas isso ainda, tendo em vista, dependendo da época, você tem uma entrada de 500 pessoas dia em Pacaraima, é um desafio bastante grande a ser enfrentado aí nos próximos meses. Por fim, eu queria deixar vocês cientes dessa iniciativa. O Acnur tem um site, que é o site Help. Ele é um site que tem sido criado em diversos países, e aqui no Brasil, então, se vocês entrarem no help.acnur.org, ele vai direto para uma página que tem de vários países específicos, na do Brasil, que vocês podem entrar direto, que é o help.acnur.org/Brasil. Essa aí a diagramação que nós temos do site. O site Help é um site que foi desenhado especificamente para fornecer informação para as nossas pessoas de interesse, para pessoas refugiadas, solicitantes de refúgio e apátrida, em relação ao contexto específico daquele país de acolhida. Então, aqui tem informações sobre como solicitar refúgio no Brasil, onde procurar ajuda, quais são as instituições parceiras da sociedade civil, quais são os documentos que a pessoa
precisam, ou no caso não precisam, para solicitar refúgio. Qual que é a legislação brasileira referente a refúgio, informações referentes à integração local, quais são as iniciativas para a revalidação de diploma, quais são as iniciativas de empregabilidade. Então, todas essas informações estão compiladas no Help Brasil e é sempre uma boa referência para quem quiser entender um pouco do nosso arcabouço legislativo referente a refúgio e também do ambiente de refúgio aqui no Brasil de uma forma geral. Meu tempo acabou. Eu fico por aqui. Muito obrigada novamente e qualquer dúvida que vocês tenham, estou aqui à disposição para responder. Bom, a gente abre agora para pergunta. Tem uma aqui. Levantando aí. Oi, tudo bom? Eu gostei bastante da palestra, eu tenho só algumas perguntas. Meu nome é Júlia, de Relações Internacionais. E eu queria saber mais ou menos em relação ao tempo de resposta, esses pedidos de refúgio, se eles são eficientes. A questão do tempo, por exemplo, do parente vir para cá. Será que tem um tempo, sei lá, demora uns 5 anos? Como é que é isso? Porque às vezes o parente vem de forma ilegal também. Queria ver se é efetivo. Eu queria saber como é que é feito o processo da pessoa fazer esse pedido, já que... No caso, se ela não souber falar a mesma língua, é um papel, como é que é feita essa ajuda? As pessoas, todas que vêm para cá, tem alguém que fala a mesma língua para poder orientar? Eu queria saber mais ou menos se o Brasil ele possui algum tipo de política de integração local. Eu sei que você falou do site em relação a isso, mas o Brasil tem alguma política pública específica, porque eu sei que no Canadá tem, né, em relação a toda essa realocação do imigrante. E, por último, eu queria saber em relação à Venezuela. Eu já me perdi, vai ter que me lembrar depois. Eu queria saber se os venezuelanos eles são considerados refugiados ou não, porque eu sei que entraram um pedido, mas eu não sei se foi aceito ou não. E, no caso, se o Acnur já está tendo algum tipo de... Eu sei que talvez não seja relacionado ao Acnur em si, mas se tem algum tipo de política de ajuda, a questão da realocação, e, enfim, é basicamente isso. Obrigada. Por nada. Obrigada pelas perguntas. A primeira referente à média de julgamento. Hoje é algo entre 2 e 3 anos. A solicitação de refúgio leva para ser julgada no Brasil. A gente sabe que é um desafio, né, para o Estado brasileiro de uma forma geral, mas, enquanto isso, a pessoa refugiada no Brasil está aqui regularmente, tem todos os direitos relacionados à sua condição de residente com autorização, pessoa com residência temporária no Brasil, residência provisória, no caso. No caso das pessoas, parentes, membros da família, de fato, até que o caso dela seja julgado, ela não tem como ter a ela um visto concedido para que ela chegue ao Brasil. Isso não a impede de ir a uma embaixada, um posto consular brasileiro, solicitar visto, e aí ela vai passar pelos trâmites comuns para que ela possa ter o visto a ela emitido e chegar ao Brasil. Chegando ao Brasil, ela não vai poder solicitar a extensão dos efeitos se o refugiado, que é o familiar, ainda não teve o seu caso julgado, porque a extensão dos efeitos só se aplica se a pessoa já é refugiada. Mas ela tem a possibilidade de solicitar refúgio, ela mesma, caso ela tenha os motivos que levariam ela a ser reconhecida como refugiada também. Na verdade, assim, ela seria reconhecida caso ela tenha o direito ao procedimento, mas caso ela tenha um motivo próprio para o reconhecimento, ela pode ser reconhecida pelo Estado brasileiro. Segunda questão, referente à política pública. O Brasil ele tem feito algumas políticas, depende do... Você falou sobre reassentamento, por exemplo. Reassentamento é um caso que tem ciclos no Brasil. Então, o Canadá ele tem a política de reassentamento, o Brasil também tem. Aqui no Brasil, a gente já teve, se eu não me engano, 715 casos de reassentamento, historicamente. Pessoas que foram trazidas realocadas de outro país numa parceria entre o Estado brasileiro e o Acnur. Além disso, existem algumas outras iniciativas do Estado brasileiro. Então, a gente já teve
curso de Pronatec para pessoas refugiadas, curso de empreendedorismo. Então, assim, como são políticas de integração, elas são políticas sazonais, né, que depende do programa que está sendo implementado. Outra questão, pessoas venezuelanas e realocação. A realocação, que se chama de interiorização, é uma ação do governo federal. O que acontece? O Acnur, sim, foi demandado pelo governo federal a prestar apoio. A gente presta o apoio ao governo federal para fazer essa realocação, dependendo do que o governo federal precise. Mas a gente tem, sim, trabalhado junto com o governo federal para fazer a alocação dessas pessoas, em alguns casos, inclusive, monitoramento da situação dessas pessoas realocadas. Sim. Como eu falei, existe um passivo do CONARE de 86 mil casos. Considerando que 33 mil foram só do ano passado e que a gente leva entre 2 e 3 anos para decidir os casos, esses casos estão represados pelo CONARE e ainda não começaram a ser decididos. Então, o CONARE é o órgão que decide e esse julgamento, essa avaliação sobre esses casos ainda não começaram. Ninguém mais? Pergunta, não? Você. Boa noite, sou o Valdir, da Engenharia Naval da Poli. E quando a gente está falando no Brasil, ainda mais nesse contexto mais recente, né, é meio difícil falar do refugiado sem falar do ódio meio crescente, geral, que isso tem provocado. Eu queria saber se isso já era uma tendência do Brasil, que isso estava crescendo, ou se isso foi meio que uma cópia de uma tendência americana, ou uma composição dos dois, e como essa composição geral ajudou, porque assim, apesar de não ter muito tempo de história e de vida, acho que isso é uma coisa mais recente do que era antigamente, pelo menos do que é falado. Então, como que esse cenário todo surgiu? Se foi uma coisa nossa que já estava caminhando para isso, se foi uma cópia americanizada do que estava acontecendo. Bom, é isso. As pessoas que estudam imigração no Brasil já têm chamado a atenção para a existência de manifestações xenófobas, não é de hoje. Mas é importante ressaltar que, ainda nos locais em que tem havido um maior número de manifestações xenófobas, essas manifestações ainda são minoritárias referente à reação das pessoas, da sociedade brasileira, de uma forma geral, em relação a essas pessoas. Então, ainda que, e a gente vai falar sobre o que aconteceu em Pacaraima há pouco tempo, sim, existem manifestações, mas elas são pontuais. Hoje, o que a gente identifica é uma receptividade das pessoas e um bom acolhimento e assim como o ambiente brasileiro normativo que prevê proteção e assistência para essas pessoas, o que a gente tem visto da sociedade de uma forma geral é uma receptividade a essas pessoas, sim. Existe a figura do refugiado econômico, porque no caso da Venezuela, por exemplo, eu não consegui muito encaixar em nenhuma daquelas 5 alternativas. Existe essa possibilidade de alguém ser considerado refugiado porque no seu país a crise econômica é tão grande que ele não consegue sobreviver? Segundo a Convenção de 51, só é refugiada a pessoa que sofre perseguição por causa daqueles 5 motivos. O que acontece é que, no caso, o Acnur lançou uma nota no ano passado, esse ano, sobre a situação de Venezuela, fazendo referência à Declaração de Cartagena. A Declaração de Cartagena ela amplia o escopo da definição de refugiado e possibilita que outras circunstâncias que não apenas a perseguição, por causa desses 5 motivos, leve ao reconhecimento. Então, no âmbito do Acnur, se entende que, sim, existem pessoas venezuelanas que têm necessidade de proteção e que, no caso venezuelano, é preciso se pensar dentro do âmbito do espírito da Declaração de Cartagena. Boa noite, meu nome é Mariana, sou da Faculdade de Direito. Considerando que 52% dos refugiados são crianças, como que o Brasil ele faz para alocar essas pessoas, por exemplo, crianças desacompanhadas que vêm no país,
E se existe algum tipo de política pública em relação a isso, enfim. Aqui no Brasil o cenário é bastante diferente. Como o Brasil, historicamente, é um país... Isso muda um pouco agora com o fluxo venezuelano, mas não tanto. Mas, historicamente, no Brasil, chegam solicitantes de refúgio, homens adultos. Quando a gente observa os números sobre reunião familiar, aí você inverte. Aí viram mulheres e crianças. No caso das pessoas venezuelanas, você tem um influxo maior de crianças, mas o número de crianças e adolescentes desacompanhados e separados ainda é muito pequeno. Mas, no ano passado, teve a assinatura de uma resolução entre o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, a DPU, o Conselho Nacional de Imigração e o CONARE. É uma resolução conjunta desses 4 órgãos que instituiu o procedimento do caso de crianças e adolescentes separados e desacompanhados. Então, a essas crianças, primeiro, a DPU deve ser sempre notificada, vai notificar também a vara da infância daquele município em que a criança foi encontrada. Precisa da designação de um guardião legal para a criança e a DPU também vai fazer uma entrevista com a criança ou adolescente para avaliar qual a necessidade dela. Porque em alguns casos pode ser que a necessidade não seja de de refúgio, pode ser de regularização migratória, pode ser mesmo de repatriação ou de reunião familiar em um outro lugar. Então, existem procedimentos diferentes para cada caso. Boa noite, eu sou o Guilherme, da Faculdade de Direito também. Pela apresentação, nesses últimos 2 anos a gente teve grandes retrocessos em diversas áreas no país. Pela apresentação, eu pude ver que, pelo menos eu tive a sensação de que houve o contrário, a gente teve até grandes avanços. Eu queria saber se é esse o panorama mesmo e se há algum desafio que não foi solucionado ou foi negligenciado durante esses 2 anos. A nossa lei é a lei de 1997, né? Essa lei é uma lei que não foi alterada desde então. E a adoção da lei de imigração, a 13445, veio a compor esse cenário de garantia de direitos. A lei de imigração, hoje, é uma lei que prevê uma garantia bastante grande de direitos, e isso complementou de forma positiva a lei 9474. Além disso, houve esses ganhos de que eu falei, como, por exemplo, leis estaduais de revalidação de diploma, o documento nacional, o documento provisório de registro nacional migratório foi um outro grande avanço. Então, a gente percebe, sim, que tem avanços muito positivos. Óbvio, ainda tem muitos desafios, sobretudo no que diz respeito à integração local, à alocação das pessoas no mercado de trabalho, mas tem, sim, havido grandes avanços no Brasil referentes a refúgio. Aqui, Lucas, do IAG. Quanto no caso dos venezuelanos, eu queria saber se primeiro eles precisam obter o status de refugiado para poder ser realocados, ou se eles já podem ser realocados enquanto eles estão esperando o processo ser julgado, né? Como eu falei, os processos de pessoas venezuelanas, as solicitações de refúgio não começaram a ser julgados ainda. E essa interiorização ela já está acontecendo independente. Então, não há necessidade do reconhecimento como refugiado, não. O governo federal... Não. Tanto faz. Se hoje a pessoa ela tem que estar documentada, então se a pessoa existe a portaria interministerial que prevê a autorização de residência temporária para pessoas de país fronteiriço que não aderiu ao acordo do Mercosul, como a Venezuela. E essas pessoas, se forem residentes temporárias ou tiverem solicitação de refúgio, ou os dois, não importa, elas podem participar do programa de interiorização do governo federal. Boa noite. Boa noite. Eu já ouvi bastante falar nesses últimos tempos aí de que países que têm já sua pirâmide etária invertida, né, com a população velha já predominante, enxergam a aceitação de refugiados e, inclusive, fornecer status de cidadão mesmo como uma espécie de amenização dessa situação já da velhice da população. Aí eu queria saber se esse movimento, assim, por parte desse país realmente se observa ou se é meio mito, assim.
Olha, eu confesso que eu não saberia te responder. Eu, particularmente, não tenho conhecimento sobre se os países... Porque, assim, existem dois movimentos diferentes. Existem os movimentos de chegada espontânea, e isso depende de um conjunto de coisas, inclusive de rede de transporte ou rede de contrabando, da proximidade com o local de origem da pessoa. Então, e aí isso condiciona também o tipo de fluxo de chegada espontânea para solicitação de refúgio. É o caso, o que eu falei sobre, historicamente no Brasil, chegavam homens adultos, solteiros, sobretudo. Porque, historicamente, o Brasil é um país que está longe de locais de origem de pessoas refugiadas. O que acontece é que tem outros países, por exemplo, que é a questão do Canadá, que foi mencionada. O Canadá, você só entra no Canadá por 2 lugares. Ou pelos Estados Unidos, ou pelo Ártico, ou pelo Alasca, que não entra ninguém. Então, a quantidade de chegada espontânea no Canadá é muito pequena, porque não tem acesso ao território. Por outro lado, o Canadá tem uma política pública, e aí, assim, eu não seria capaz de te falar quais são os motivos que levaram a essa política do Estado canadense à recepção de pessoas refugiadas, e aí eles delinearam um procedimento específico para que as pessoas sejam realocadas de outros países em que estão como refugiadas ou esperando a determinação da sua condição de refugiada para lá. Então, acho que isso é muito decorrente das especificidades de cada país. Eu não sei se é possível generalizar nesse sentido. Eu sou a Karina, eu faço jornalismo. É que você comentou que um dos desafios do Brasil é como dispersar as pessoas pelo território. E a minha dúvida é como fazer isso de um jeito menos danoso. Porque eu já imagino, eu não sei, não sou refugiada, então... Mas eu imagino que seja muito mais confortável para as pessoas ficarem próximas de pessoas que são do mesmo país de origem. E como fazer isso, como dispersar essas pessoas pelo território, mas sem obrigá-las a fazer outra migração? Tá, eu vou até ressaltar isso. A gente nunca está falando sobre realocação forçada. Tá? No caso, que é uma coisa específica referente a pessoas venezuelanas que ingressaram por via terrestre, existe o desejo de algumas dessas pessoas de serem realocadas em outros locais do país. Como são pessoas que frequentemente chegam destituídas de recursos financeiros e como Roraima é um estado que está muito afastado de outras partes do país, essas pessoas não têm condições financeiras e manifestam junto ao governo federal o seu interesse em sair de lá e ir para outro lugar no país. Havendo isso, o governo federal tem feito a realocação e o Acnur apoia desde que haja esse caráter voluntário. Não, em momento nenhum se fala em realocação forçada das pessoas. Tá? Então, isso sempre vai ser com caráter voluntário. Boa tarde, Rafael da Fé aqui. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é no sentido do processo de pedir para ser refugiado. Entendeu por que ele demora tanto? Se teria como deixar ele mais eficiente para conceder o status de refugiado para a pessoa mais rápido? Se é interessante que seja mais rápido ou não? E a segunda é a questão da empregabilidade dos refugiados. Como que está essa questão aqui no Brasil? Se os refugiados estão sendo incorporados na economia brasileira ou se continua com uma certa xenofobia? Como que está a situação? Se tem informações gerais? Obrigado. Sobre a questão do procedimento, o que acontece é o seguinte: a gente falou que nos princípios basilares do refúgio é o devido processo legal. O devido processo legal, ele é um processo que demanda tempo. No caso da pessoa solicitante de refúgio, o CONARE chama ela para entrevista. Chama ela para entrevista, vai realizar uma entrevista com a pessoa. Essa entrevista dura entre 1 hora e 1h30. Então, considerando que no ano passado a gente teve 33 mil solicitações de refúgio, se a gente dividir isso pelos dias úteis e pela capacidade do Estado brasileiro de processar essas solicitações dessa forma, chamando cada pessoa individualmente para fazer uma entrevista, apresentar os motivos pelos quais ela acredita ser refugiada, redigir um parecer técnico fundamentado, mandar isso para o CONARE, que é um órgão colegiado, que se reúne com uma certa periodicidade,
para se tomar uma decisão, é um processo bastante longo. É óbvio que, se você aumenta a estrutura do Estado para processar, esse número, esse tempo de espera pode diminuir, mas aí vai depender desses fatores. A outra questão é referente à empregabilidade. Empregabilidade tem tido iniciativas também bastante interessantes. Aqui em São Paulo, a gente tem um programa para realocação de pessoas refugiadas, que se chama PAR, que é uma iniciativa de uma empresa que se chama Endoc. Você tem a Migraflix, que é um outro que trabalha também com isso. Tem um outro projeto que se chama Empoderando Refugiadas. Então, você tem alguns projetos específicos. Lá em Roraima, há um envolvimento muito grande da Universidade Federal de lá, que criou um centro de referência para pessoas imigrantes refugiadas. Então, tem bastante adesão. Antes, eu falei, né, eu trabalhei no CONARE e eu fazia bastante entrevista com pessoas lá em Brasília. E é interessante notar, São Paulo, antes do fluxo de venezuelanos, era o estado com o maior número de solicitação de refúgio. Então, sei lá, dos 14 mil que tinha no... Não, porque os haitianos faziam todos lá por Epitaciolândia. Mas, assim, de 20 mil, 10, 15 mil eram feitas aqui em São Paulo. Então, era o maior número de solicitação de refúgio era aqui. Isso mudou com os haitianos, porque aí você colocou Epitaciolândia no mapa. E agora com Boa Vista também. Mas, então, aqui em São Paulo, historicamente, tem um conjunto bastante grande. São Paulo, enquanto cidade, tem iniciativas. São Paulo tem abrigo público para pessoas imigrantes, refugiadas. Tem ingresso, tem um programa específico para essas pessoas, para encontrar emprego para elas. Então, tem algumas iniciativas. Em Brasília, como eu falei, eu fazia entrevista com essas pessoas, uma boa parte das pessoas estava empregada e com carteira de trabalho. Então, assim, foi muito comum ouvir, sim, tenho carteira de trabalho e sim, está assinada. Existem também algumas lacunas de mercado. Tem muitos solicitantes de refúgio que se encontram em 2 cidades no Paraná, que se chamam Rolândia e Jaguapita, trabalhando em empresa de abate de frango, porque são pessoas muçulmanas e que fazem abate halal. Então, tem alguns assim, a gente não pode falar que existe uma aversão. Continua havendo desafios. Isso sim.